e que podem cair como pegadinha na sua prova. Então, a primeira delas é que no 6A, a gente volta a falar do princípio da rogação, o princípio da instância, que vocês já viram dentre os princípios de serventias extrajudiciais, o que se aplica. Então, o que é esse princípio? Eu dependo de uma solicitação do interessado. Eu não vou atuar aqui de ofício. Então, a pedido do interessado, veio o marco das garantias e trouxe mais um poder ao tabelião de notas. O que vai ser esse poder? Eu vou comunicar ao juízo da vara ou ao tribunal, uma negociação que esteja havendo entre um credor de um precatório ou mesmo de uma sentença com trânsito em julgado. É importante a gente lembrar que essa decisão deve estar já transitada em julgado. Então, com esse credor e um terceiro. A pedido, princípio da rogação, vou comunicar então ao juiz essa transação que está acontecendo e o que vai acontecer? Se por acaso eu faço essa comunicação que o João está tratando com Maria, mas na realidade acontece uma sessão com José, um terceiro estranho ao que eu comuniquei ao juiz, o que a gente tem? A gente tem uma questão de ineficácia. Então, quando a gente vai lá no direito e estuda as escalas pontianas, a gente tem o plano da existência, temos o plano da validade e temos o plano da eficácia. Existência é um agente, validade, um agente capaz, ou ainda um objeto lícito, possível, determinável, e uma forma prescrita ou não defesa em lei. Entretanto, todos esses requisitos de existência e validade, ele se mantém. Entretanto, ele não tem a eficácia perante o mundo, né? Ele extrapola, fica ali só, não vale. Então, ele não vai produzir efeitos. Típica questão para mudar a palavrinha e, de repente, colocar inexistente ou, então, um caso de invalidade. Outra questão que eu chamo a atenção, questão de prazo. Prova objetiva adora atenção com prazo. Então, essa comunicação e essas sessões ineficazes, elas têm que observar um prazo de 15 dias corridos. Então, atenção, que são 15 dias e não são úteis, são corridos. Então, o juiz recebeu a comunicação, todas as sessões feitas com um terceiro estranho a essa comunicação que o tabelião fez, dentro desse prazo de 15 dias corridos, elas serão ineficazes se não observarem as pessoas ali daquela transação. E, entretanto, não deu certo, essa transação do João com a Maria deu certo, vão concretizar, fizemos a escritura aqui no cartório de uma sessão. Aí nós temos um prazo de 3 dias úteis da assinatura para fazer essa remessa ao juiz e comunicá-lo que deu certa essa negociação. Então, é muita atenção, eu quis trazer esse retorno a esse artigo por conta da inovação legal, ela foi anterior à publicação do edital e tem pegadinhas que você, na verdade, não vai cair, mas que podem levar alguma pessoa a erro. Então, princípio da rogação, questão de ineficácia, prazos, 15 dias corridos ou 3 dias úteis. Uma diquinha que eu dou para vocês, vamos pensar que quando a gente vai e comunica ao juiz que há uma negociação demanda um pouco mais, então o prazo é um pouco maior. Então, as transações e exceções que acontecerem dessa comunicação num prazo maior. Ah, já aconteceu, está tudo resolvido, a gente quer que ninguém discuta mais nada. Então, o prazo, ele sofre essa redução, tá? Então, só uma atenção ao artigo 6A, que foi inserido na Lei 8.935. Seguindo ainda essas correlações que existem tanto no provimento 93 e também artigo 7, mas que foram objeto de prova, inclusive no outro cartório que eu tinha ingressado, também caiu na minha prova, que eu achei por bem a gente trazer aqui, e que é a questão de exclusividade de atuação do tabelião de notas. Então, no artigo 7º ou mesmo no artigo 8º, a gente tem o 1 a 5º, que é copia e cola. Não vou ficar nem lendo, porque eu sei que também vocês estão ansiosos por mais conteúdos e já tiveram também essa base aqui no curso. Mas é importante a gente pontuar.
A nomenclatura correta seria lavrar testamentos públicos e aprovar cerrados. E por que eu trago isso? Na minha prova de 2014, eles trocaram. Eles colocaram que seriam lavraturas de cerrados e aprovações de públicos. Então, o testamento público é aquela confeccionada pelo tabelião, com todas as solenidades, testemunhas presentes, que também terão no cerrado. Mas nós estaremos ali confeccionando aquela vontade. Ao passo que um testamento cerrado, o testador ele chega com o documento na presença das testemunhas. Ele fala: este é o meu testamento. E aí nós vamos fazer aquela costura do testamento, mostrando que colocaremos o lacre, mostrando que não tem rasura, que não teve nenhuma, né, coação, que houve essa aprovação por nós. E vamos lacrar aquele testamento e vamos devolver para a parte. Não ficará esse testamento aqui conosco. Então, nós vamos apenas fazer um auto de aprovação, na qual dizendo que foi entregue aquele testamento por fulano de tal. Ele aduziu ser dele aquela vontade, isso foi feito na presença de testemunhas e foi entregue na data de tal para ele o testamento dele. E que esse testamento, então, será aberto posteriormente na frente do juiz, tá? Então, só uma atenção que eu achei por bem, porque já caiu na minha prova, achei por bem trazer para a gente essa distinção de questões de lavrar e aprovar os cerrados. As demais incisos não vamos nem adentrar muito, porque não são questões de diferenças, né? Então, para a gente ganhar mais tempo aqui. O que é importante a gente trazer também? O parágrafo 1º, lembrar vocês que diligências, gestões que a gente possa eventualmente fazer na serventia não exigem ônus maiores aos nossos usuários. Além do que está na tabela, nós não vamos cobrar. Então, importante vocês saberem que eventuais diligências não vão ser exigidos ônus maiores. Obviamente que nós temos algumas diligências previstas na lei de emolumentos. Então, o fato de você sair da sua serventia para colher uma assinatura no hospital, demanda essa diligência, você terá um selo próprio para isso, um código da tabela e ok. Não estamos falando disso. Estamos falando do tipo, olha, a pessoa me solicitou que eu tirasse as certidões de feitos ajuizados, trabalhistas, federais, estaduais, para eu constar na escritura. É uma certidão facultativa, mas é uma certidão que você orientou ela da possibilidade de tirar. Se ela eventualmente solicita, então, que você o faça, você não vai cobrar por esse trabalho. Eventualmente, nós temos a central do registro civil, na qual nós solicitamos as certidões das pessoas. E você faz, então, as certidões eletrônicas. Essa solicitação para o cartório competente também não demanda ônus maiores para o seu cliente. Você vai apenas repassar aquele recibo que o próprio cartório da certidão lhe enviou. Mas nada mais que isso. Então, muita atenção também com o parágrafo 1º, também é uma questão típica de prova, que já vi em certames anteriores, e por isso também achei por bem a gente fazer essa menção. E também uma questão incluída pela lei recente 2022, de 14382, que eu não posso exigir testemunhas em razão de envolver uma pessoa com deficiência. Se essa pessoa ela tem alguma deficiência, mas ela consegue se expressar, né? Ela está ali com essa possibilidade de se expressar, e eu não tenho dúvida disso, não tem por que você exigir testemunha por essa condição. Obviamente, não estou falando também aqui, gente, de casos do tipo, essa pessoa, ela tem uma deficiência a ponto de ser interditada, ou, né, tem um curador. Nesse caso, também não terá testemunha, mas por óbvio, porque o curador dela vai atuar, né, ali na transação, tá? Então, só essa observação para que a gente não caia nessas pegadinhas.
Achei por bem também a gente fazer essa menção. E, por fim, o parágrafo 5º, quando a gente vem e fala que eles estão autorizados a prestar outros serviços remunerados através de convênio com órgãos públicos, entidades e empresas interessadas, a gente pode falar também da mediação e conciliação. Por isso que eu trouxe o slide seguinte, que traz algumas atuações além do tabelionato de notas que a gente estava acostumado a ver no próprio provimento 93 ou mesmo na lei 8935. Tratando-se aqui de Minas, a gente tinha já no provimento 149 essa atuação, mas ela foi um pouco mais lenta porque a sua portaria de regulamentação quanto à mediação e conciliação veio só em julho de 2024, através da portaria conjunta número 30 da Corregedoria Geral de Justiça. Mas também veio essa competência, dentre as outras atividades já elencadas no artigo anterior, que a gente poderia atuar como mediador ou conciliador. Além disso, a gente pode também certificar o implemento ou a frustração de condições e outros elementos negociais, observada a competência do protesto. O que é isso? Essa certificação ela é feita através de uma ata notarial. Então, é um ato que nós já fazíamos, mas essa atuação junto com o protesto, ela veio regulamentada no 7A, novamente no Lei das Marcas e Garantias, tá? São, então, conceitos que eu achei por bem a gente vir e trazer. Além disso, vocês podem verificar que o parágrafo 2º, correlato a esse inciso 1, traz essa função da ata notarial, novamente reiterando, deixando explícito isso, que nós, através dessa ata, vamos verificar essa frustração do negócio entre as partes, tá bom? E, novamente, princípio da rogação a pedido das partes. Toda atuação nossa do tabelionato de notas, ele sempre vai ser pautado a pedido das partes. Bom, adentrando então no artigo 162 do provimento 93, que é o provimento de Minas, a nossa Bíblia daqui de cabeceira, o que a gente vem é uma correlação com a própria lei 8935, mas que eu achei por bem a gente conversar um pouquinho. Então, quando você vai ser aprovado e vai escolher uma serventia, você vai escolher aquela cidade, aquele município ou aquele distrito, mas não pode criar uma sucursal. E o que é a sucursal que no artigo 43 da Lei 8935 fala? É a filial. Então, por mais que você queira, falar assim, mas eu tô morando aqui porque é uma cidade um pouco maior, vou fazer aqui uma portinha para atender todas as coisas ali daquele distrito que eu escolhi. Não pode. Então, é vedado você funcionar em local diverso da sua serventia, tá? E quando a gente fala circunscrição, a gente